a história de Davi e o gigante Golias. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu essa história, mas hoje, de uma maneira repetitiva talvez, mas ímpar, porque a palavra de Deus sempre se renova, Deus tem algo especial para falar com você, amém? 1 Samuel 17:45 diz assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos, amém? O texto de 1 Samuel, no capítulo 17, conta a história de Davi e do enfrentamento dele com o gigante Golias. Era uma grande batalha e todos nós temos batalhas. Nós temos batalhas exteriores, temos batalhas interiores, temos batalhas verdadeiras, né? Temos gigantes fictícios, temos gigantes verdadeiros. E todos os dias nós estamos trabalhando para derrubar gigantes na nossa vida. A gente está vivendo um momento ímpar na nossa nação, no nosso país, que todos os dias a gente precisa derrubar um gigante para vencer. Talvez derrubar o gigante do desemprego, né? Da falta de acesso à saúde, da falta de acesso a tantas coisas. Nós temos visto gigantes se levantarem contra a família, contra os princípios cristãos. São muitos gigantes que se levantam e é preciso que a igreja se levante forte e corajosa para derrubar todos esses gigantes. Talvez nunca na história da igreja precisou-se ter um tempo de ter tanta coragem para enfrentar certos gigantes. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Como enfrentar e derrubar os gigantes que se levantam contra nós. Né? Nós precisamos ter muito cuidado, porque quando os gigantes se levantam, eles querem nos fazer pegar a síndrome do gafanhoto. Que foi que aconteceu quando Moisés mandou 12 espias para a terra? 10 pegaram a doença, né? A doença do pessimismo. Só Josué e Caleb que voltaram intactos. Mas os outros 10 não acreditaram que podiam derrubar os gigantes. Eles vieram cheios de pessimismo. E deixa eu te dizer, você nunca vai derrubar gigantes cheios de pessimismo. Com a turma do não dá, não vou conseguir, não vai dar certo, já perdi. É por isso que é importante não somente você ser cheio de força, de coragem, de ousadia do Senhor, mas andar também com gente assim. Porque eu vou te dizer uma coisa, pessimismo e desânimo é um negócio que pega. Pega, é igual a gripe, né? Passou uma pessoa espirrou em cima de você, se você não tiver com uma imunidade boa, o que é que você vai fazer? No outro dia você vai amanhecer como? Espirrando. E pessimismo é a mesma coisa. Você precisa de quê? De coragem para vencer os gigantes. Esse texto que nós lemos fala sobre um gigante, Golias. Passou 40 dias desafiando o povo de Deus. E todo mundo ficou com o quê? Medroso, com medo. 40 dias sendo escarnecidos por um gigante. Até que se levantou um adolescentezinho, gente. Um menininho de mais ou menos 15 anos, franzino, fraquinho, que resolveu tomar posição. Que resolveu fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque é nos momentos mais difíceis, é nos momentos de crise que se revelam os heróis. Às vezes a gente quer ser herói no momento melhor da vida, não. São nos momentos mais difíceis da vida que nascem os heróis. Se você for estudar a história de grandes heróis, de grandes homens e grandes mulheres, você vai perceber isso. Pessoas que passaram por dificuldades incríveis. Isaac cavou poço aonde, gente? No deserto. Se você for estudar a história de presidentes, de pessoas que lutaram, você vai ficar impressionado como a crise destaca o herói. Eu sempre digo, a gente acha o líder na hora do momento difícil. Quer ver? Joga umas 15 pessoas dentro de uma floresta, perdida no meio do nada. Com 5 minutos a gente identifica o líder, porque ele diz assim, vamos todo mundo fazer assim, a gente vai por esse lado, a gente vai fazer aquilo. Não é assim que aparece o líder? E na vida, o corajoso, o herói, se destaca no momento de dificuldade. Abraham Lincoln, gente, se você for estudar a história desse camarada, ele perdeu várias vezes a candidatura. Ele sofreu inúmeras intempéries. Ninguém achava que ele ia conseguir vencer na vida. Ele foi presidente dos Estados Unidos com 51 anos de idade. Roosevelt foi outro presidente dos Estados Unidos
que se você ler a história, você não vai acreditar. O camarada com 39 anos pegou uma poliomielite e ficou de cadeira de roda. Ninguém dizia que ele ia ganhar. Ele foi o único que foi presidente dos Estados Unidos da América por 4 vezes. Sentado aonde, gente? Numa cadeira de rodas. Sabe por quê? Porque as crises, os desafios, os gigantes vão revelar se a gente é corajoso ou se a gente é covarde. E hoje eu quero que não importa a crise que você esteja, você se revele um homem e uma mulher corajoso. Amém? Você não é covarde, por quê? Porque você é filho do Deus vivo. E Ele tem essa ousadia, essa coragem, essa fé. Já depositou no seu coração, só basta você colocar para fora. Amém? Então hoje eu quero conversar com você o que fazer para enfrentar e vencer os gigantes que todos nós enfrentamos. Todo mundo tem um gigante. Tem ou não tem? Tem. O meu gigante é diferente do seu. Não é por isso que o meu é maior ou menor. Não importa o tamanho do seu gigante. Para você é um gigante. Você precisa aprender a enfrentar e vencer. E o que é que você faz para vencer gigante? Primeiro lugar, traga sempre à sua memória o que Deus já fez na sua vida. Quando uma situação difícil, quando algo muito ruim aparecer na sua frente, não desespera. Para e pensa, o que é que Deus já fez na minha vida? Foi isso que Davi fez. Davi no verso 36 e 37, ele disse assim, olha. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vai e que o Senhor seja contigo. Quando um gigante aparecer na sua vida, você não tem que ficar desesperado. Você tem que se lembrar que lá atrás, você já venceu um leão e um urso. Talvez não era um gigante, mas você não matou um leão? Não matou um urso? Gente, quem mata um leão, quem mata um urso, mata um gigante também. Mata ou não mata? Mata. O problema é que muitas vezes quando os gigantes se levantam na nossa vida, a gente se esquece que lá atrás a gente já venceu. A gente fica com uma amnésia das coisas boas que acontecem na nossa vida e a gente se lembra sempre das desgraças. Já percebeu nisso? A gente se esquece dos livramentos. Por isso que Fabiana falou aqui, é tão bom a gente lembrar dos livramentos de Deus. Quando a gente passa por uma dificuldade, às vezes financeira, a gente, meu Deus, não vou conseguir mais não. Deus não já te tirou de outras lá atrás? Você só precisa lembrar, se Deus fez lá atrás, Deus faz hoje, faz amanhã e faz mais. Amém? Uma vitória conquistada no passado pode ser conquistada no presente e outra maior no futuro. Nós só precisamos trazer a memória. O salmista no Salmo 77 diz assim, eu recordarei os benefícios do Senhor. A gente precisa recordar. A gente precisa trazer a memória. Quais foram os benefícios de Deus na minha vida? O que é que Deus já fez? Né? Jeremias 29:11 diz assim, eu quero trazer a memória, o que me dá esperança. Mas o problema é que a gente só puxa da memória o ruim. A gente tem essa tendência para o pessimismo, tem ou não tem? Nós precisamos trazer à memória o que dá esperança. A gente precisa trazer à memória o que Deus já fez no passado. Se Deus já te curou, se Deus já te livrou, se Deus já te presenteou lá atrás, por que Ele não pode fazer hoje? Porque Ele é o mesmo Deus. Ele não muda de acordo com os tempos, Ele não muda de acordo com as horas. Ele permanece o mesmo, Ele permanece fiel. Amém? Você está comigo aqui? Então dá um glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Para eu acreditar que você está acreditando. Então quando você tiver que enfrentar o gigante, se lembra. Se lembra que você já lá atrás já matou um urso leão. Foi isso que Davi fez. Tinha um gigante adiante dele. Ele disse, rapaz, eu já matei um urso, já matei um leão. Deus já me ajudou nisso? Deus vai me ajudar com esse gigante também. E aí Saul abençoa Davi e diz que o Senhor seja contigo. Aí você diz, pastora, eu não consigo me lembrar de nada. Me deu uma amnésia aqui, eu não consigo me lembrar de algum feito grande do Senhor na minha vida no passado. Lê a Bíblia, porque a Bíblia é cheia de feitos do Senhor, não é? A Bíblia é cheia, se você se alimenta dela, você vai dizer, meu Deus, olha só, Jesus livrou um homem de uma cova cheia do leão. Eita, Ele livrou também outro do meio da fornalha de fogo ardente. O que é que Deus não pode fazer por mim e por você, gente? Amém? Segundo lugar, se você quer enfrentar e vencer os gigantes, além de se lembrar que lá atrás Deus já fez, você precisa aprender a ser você mesma. Ser você mesmo. Sabe por quê? Porque você só vai vencer assim. A Bíblia diz no verso 38 e o verso 39, e Saul
vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi, cingindo a espada sobre suas vestes, começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. O que foi que Davi fez? Não posso andar com isso. Eu vou tirar essa armadura de sobre mim. Por que ele não podia andar com ela? Porque não era dele. Aquela armadura não tinha sido feita para ele. Não pertencia a ele. É muito comum a gente não aceitar quem nós somos e querermos ser outras pessoas. E nós precisamos ter um coração grato para aceitar quem somos, acreditar que Deus fez uma obra perfeita e seguir sendo quem nós somos. Porque Deus nos criou para um propósito específico. Agora, o problema é que quando a gente não se aceita, sabe o que é que a gente vai fazer? A gente vai passar a vida toda querendo que os outros nos aceitem. A gente vai passar a vida toda escravo dos outros, da opinião dos outros, do que os outros mandam a gente vestir, do que os outros mandam a gente tirar. E a gente vai ser... Tem uma expressãozinha que diz, né? Mandado. Você vai ser. Você precisa aceitar quem você é. Você precisa ser você, porque senão vai vir um Saul e vai dizer: você tem que usar essa roupa. Quando você sabe que aquela roupa não foi feita para você. Você precisa ser você, senão você nunca vai vencer gigante. Sabe por quê? Porque Davi sabia que não era roupa de rei que vencia a guerra. Era a roupa dele ser ele mesmo que fazia ele vencer a guerra. Davi disse: eu vou tirar isso aqui porque isso aqui não combina comigo. Isso aqui não foi feito para mim. E é isso que nós precisamos saber também. Nós precisamos saber quem nós somos. Se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe quem nós somos. A nossa origem aponta não somente o nosso destino, ela aponta também a nossa identidade, você entende? Nós somos filhos de Deus. A origem da gente, somos criação do perfeito Criador. Então, quando nós conhecemos a nossa origem, conhecemos a nossa identidade e dizemos: eu não preciso ser outra pessoa, eu sou filha do rei. Amém? Então, quando você conhece de quem você é filho, para que você quer ser outra pessoa? Você não precisa usar roupa de outra pessoa, o costume de outra pessoa, o talento de outra pessoa. Você só precisa ser você mesmo. E Davi tirou tudo aquilo. Por quê? Porque para vencer na guerra, a gente tem que tirar as máscaras. A gente tem que tirar aquilo que não diz quem nós somos. Nós precisamos ser nós mesmos. Amém? Terceiro lugar, para enfrentar e vencer gigantes, a gente precisa usar as armas corretas. O verso de número 40 diz assim: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Gente, Davi era o quê? Davi era pastor. E o texto diz que Davi pegou o quê? O seu cajado, 5 pedrinhas e um alforje. Não foi? Uma tiradeira. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi pegou uma tiradeira e 5 pedrinhas. Perceba que esses instrumentos não eram caros, não eram valorizados pelas pessoas, não eram importantes, não eram nobres, mas era exatamente o que Davi sabia usar. Por quê? Porque quando ele tinha esses instrumentos em sua mão, ele tinha segurança e identidade. Talvez você não venceu muitas guerras na sua vida, porque você está querendo usar os instrumentos caros, nobres e de destaques. Aqueles que faz você aparecer e você nem sabe usar. Porque talvez você não tenha humildade para reconhecer que você é um pastor, você não é um comandante de um exército. Você não foi feito para usar espada, você foi feito para usar estilingue. Ou digo mais, talvez você ainda não venceu a guerra, porque talvez você pensa: eu sou até pastor, vou pegar uma pedrinha, né? Vou atirar e agora é minha vez de vencer. E talvez você atirou e perdeu. Por quê? Porque você pegou uma pedrinha. Davi pegou 5 pedrinhas porque ele sabia que ele podia errar no meio do caminho. Ele podia atirar uma e errar. Ele podia atirar a segunda e errar. Ele sabia que para matar um gigante não é preciso acertar todas, não. É preciso acertar uma. É preciso acertar. Então, por que você está nesse vício de querer acertar todas quando você só precisa acertar uma? Você precisa ser quem você é, usar a arma correta.
Davi era pastor, gente, que adiantava dar uma espada para um pastor? Por mais simples e desprezível que fosse, um estilingue era o que ele sabia usar. Você tem que usar o que você sabe usar. Você tem que usar o que Deus colocou na sua mão para usar. Você não tem que querer a arma de A, a arma de B, a arma do pastor, a arma do líder. Porque Deus colocou uma arma específica na mão de cada pessoa. A arma que Ele colocou na sua mão, Ele não colocou na minha. Então usa a tua arma. Você só vai vencer usando a sua arma. Você não precisa de revólver, de espada, de seu ninguém. Se você tem um estilingue na sua mão e você sabe usar, é ele que você vai usar. Use as armas certas. A gente lê o livro de Esté, gente. Tem exemplo maior de alguém que soube usar as armas certas? Tudo estava se tramando para que ela morresse e o povo de Israel morresse. O que é que ela foi? Ela era mulher do rei, gente. Ela era rainha. E a Bíblia diz que ela era o quê? Bonita, gente. Para ser mulher do rei, ela tinha que ser linda. Tinha ou não tinha? Você acha que o rei com 30 milhões de mulheres ia escolher a feia? Ia nada. Ele deve ter pego a mais bonita. E se ele escolheu Esté, é porque Esté era linda. E a Bíblia disse isso. Qual era de Esté? Ele podia ter usado essa arma. Podia ou não podia? Ela podia ter dito: vou ganhar o coração do rei seduzindo ele. O meu marido. Ela podia ter feito isso? Podia, mas ela não fez isso. Porque Esté soube usar a arma correta. Qual foi a arma de Esté? Jejum e oração. Às vezes a gente está perdendo as batalhas da vida porque a gente está usando as armas erradas. A gente está querendo fazer do nosso jeito, do jeito humano, daquilo que a gente acha que é mais bonito. E Deus está dizendo, usa a arma certa. Se você quer vencer esse gigante, usa a arma certa. Às vezes a gente fica usando a arma do falar, né? A gente fala que é uma beleza. A gente reclama do marido, reclama dos filhos, murmura. Quando Deus está dizendo, não é essa arma que eu te dei, não. Essa arma é para abrir e fechar e eu mandei você fechar ela agora. Vai para a arma do joelho, né? Vai para o jejum e a oração. Mas a gente está usando a arma errada. Por isso que a gente não está ganhando a guerra. Para vencer o gigante a gente precisa usar as armas corretas, gente. E talvez você não está vencendo, sabe por quê? Porque você está se sentindo desajeitado, porque você não foi feito para usar isso. Deus colocou uma arma específica na tua mão. Você precisa dizer, Deus, com o que eu vou usar para vencer esse gigante? O que é que eu vou fazer? O problema é que a gente só consulta Deus depois que a gente faz a besteira, não é? Depois que a gente escolhe a arma, depois que a gente diz o método, depois que a gente diz a maneira. Aí Deus estava dizendo assim, tinha uma arma infalível na tua mão e tu não usou. Nós precisamos usar a arma correta. Gente, pode ser um estilingue? Pode. Pode ser uma coisa simples que não tem valor para ninguém? Pode. É com ela que a gente vai vencer. Não foi assim que a gente chegou aqui. A gente chegou aqui vendendo o quê? Água mineral. Esse chãozinho que você está pisando foi pago com água mineral, com chaveiro, com caneta. Não é com pouco. Tem algum milionário aqui na Igreja do Amor? Você conhece? Porque eu não conheço, não. Estou pedindo para Jesus mandar, para ajudar a terminar. Mas tem. A gente vai deixar de usar as armas certas por causa disso? Não. Porque nossas armas são essas. O que a gente tem, a gente vai e usa. Amém? Então, para vencer o gigante, primeiro lugar, vamos lá, você precisa... Até eu já me esqueci que eu fiz. Trazer à memória o que Deus já fez na sua vida. Se lembrar dos feitos do Senhor. Segundo, ser você mesmo. Terceiro, usar as armas corretas. E aí o que é que você vai fazer? Em quarto lugar, ignore o que as pessoas que não te conhecem pensam e falam sobre você. Eita! É forte. Eu vou te dizer de novo, ignora o que as pessoas que não te conhecem, porque quem está próximo da gente que ama, a gente escuta. Pensam e falam sobre você. O verso 41 e o verso 42 diz assim, o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, que era o gigante, e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de gentil aparência. Olha bem para mim. Davi foi desprezado pelo gigante porque era jovem, ruivo e de fraca aparência. Você já foi desprezado por alguém na vida? Você já foi discriminado? Eu posso te dizer que dói, mas deixa eu te dizer, você não pode ser vencido por uma dor. Você vai ser vencido por uma dor?
Não, você é maior do que isso. Sabe, alguns meses atrás, eu fui convidada para pregar na Inglaterra. Olha só, fiquei tão feliz, porque se alguém te chama do outro lado do mundo, é capaz de pagar a tua passagem, é porque ele acredita no teu ministério, é verdade ou não é? E aí eu fiquei super feliz e fui compartilhar com uma pessoa que eu queria que tivesse orgulho de mim também. Quando eu compartilhei, a pessoa disse assim, deve ser uma igreja pequena, porque na Europa só tem igreja pequena. Eu fiquei calada, como sempre. Mas sabe por que eu estou te dizendo isso? Sabe por que eu estou compartilhando essa experiência com você? Porque você precisa aprender algumas lições importantes na vida. Primeiro, nem todo mundo vai gostar de você, meu filho. Tem gente que não vai gostar de você por inveja, por surto, às vezes até por um narcisismo exacerbado, mas não vai gostar de tu. Segundo, tu tem que estar preparado para isso, filho. Tu tem que ter couro de cobra, tem que bater e voltar. Tu não pode levar para o coração. Tu não pode levar para o coração. Terceiro, se Deus te ama e acredita e celebra tuas conquistas, para que você está se preocupando com o outro que não celebra? Faz igual aquele poeta nordestino. Se o povo falar, nem ligue, deixa o povo falar. Imagina quando souber que eu fui convidada para pregar no Japão e na Flórida. Vai ficar doido? Vai ou não vai? Vai se estribuchar. Por quê? Porque é assim na vida da gente. A gente tem que aprender, tapa os ouvidos para quem não tem algo de Deus para trazer para a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho, Deus sabe que você nasceu para ser grande. Mas você quer saber uma coisa? O diabo também sabe. Ele vai falar tanta abobrinha no teu ouvido para te fazer desistir. Mas deixa eu te dizer, você só vai alcançar o seu futuro quando você pensar o que o céu pensa a seu respeito. Você não tem que pensar o que os outros pensam sobre você, não. O gigante vai dizer, ixi, isso é um franzino. Ó, para aqui. Mandaram uma criança para lutar comigo. Desprezou. Foi isso que o gigante fez com Davi. Desprezou Davi. Nós precisamos aprender a ouvir, não o desprezo das pessoas, mas a aceitação do nosso Deus. Às vezes a gente dá tanto valor ao desprezo das pessoas e se esquece que a gente tem um Deus que nos aceita e nos ama. Eu acho que é até um pecado diante de Deus quando a gente fica, ai, porque fulano disse isso de mim. Se Deus está dizendo, minha filha, eu te amo, te aceito, estou aqui vibrando com tua conquista. Vai para o Japão, vai para a Inglaterra. A igreja é pequena, mas ele não foi. A gente fica aperreando. A gente fica dando ouvido para Satanás, ao invés de dar ouvido para Deus. Eu fiquei calada, tá bom, glória a Deus. Mas eu ainda vou comprar um pouquinho do meu enxoval lá. Aleluia. Jesus é bom. E você quer que eu diga mais? Foi Deus que me deu de presente como resposta de uma oração. Uma amiga minha ia casar. Ela não ia casar aqui, ela ia casar na Europa. E ela me deu o convite e eu pensei comigo, ai meu Deus, como eu queria ir para esse casamento, Jesus. E veja o que Deus faz. Eu disse assim, Deus, eu não tenho dinheiro para ir não, mas o Senhor tem. Então faz alguma coisa aí para eu ir para esse casamento? No outro dia, a mulher me convida. Qual era a data que ela queria que eu pregasse? 4 dias depois do casamento, eu digo, eu vou. E eu ainda disse mais, ela, tô feliz porque eu vou e vou aproveitar e vou para o casamento. Olha como Deus é bom. Por quê? Porque Deus se preocupa com a gente. Porque Deus nos ama, Deus mima a gente, gente. A gente não tem que dar ouvido para a voz de Satanás, não. Ei, vence o gigante ouvindo a voz de Deus, amém? Amém, gente? Amém. Ignora o que as pessoas que não conhecem você estão falando. Foca no que Deus está falando, amém? Amém? Quer vencer o gigante? 5º lugar, seja valente e corajoso até o fim. O verso 43 e o verso 44 disse assim: disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus pelos seus deuses, e o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas do campo. Gente, não é brincadeira não. O que o gigante disse para Davi era para deixar qualquer um se tremendo, era ou não era? A pessoa ser 30 vezes maior do que tu e dizer assim, vou dar sua carne às bestas do campo. Hoje mesmo tu vai morrer apodrecido aí. Era para deixar qualquer pessoa abalado, era ou não era? Tem gente que vê um despacho de macumba na esquina começar a clamar o sangue. Não é? Jesus, tenha misericórdia de mim, meu Deus. Meu filho, você é filho, coberto com o sangue do cordeiro. Pega não. Mas ainda fica com medo. A pessoa tem medo de uma galinha morta.
Jesus. Né? Galinha morta só serve pra gente comer, não é, gente? Bem assadinha, é uma delícia. Minha sobrinha é vegetariana, tem 8 anos, mas decidiu que ela é vegetariana. Ela não come nada, carne, peixe, nada. E assim, ela é muito assim, intelectual e muito, sabe tudo. E eu disse, Sara foi lá visitar ela, a gente ficou uns dias e Sara disse, meu Deus, eu gosto tanto de frango, frango é tão bom. Eu disse, minha filha, você come, ela não come, fica aí, fica quietinha, né? Uns comem, outros não comem, deixa a bichinha ser feliz em nome de Jesus. E foi isso que o gigante fez com Davi. Disse que ia matar ele, que as bestas feras iam comer. Vai acontecer isso. A gente vai enfrentar gigantes. A gente vai vencer uma batalha. A gente vai dizer, Deus está comigo, eu já venci no passado. A gente vai dizer, eu vou ser eu mesmo. Vou usar as armas certas que Deus colocou na minha mão. Vão falar, você não vai dar ouvidos. E você acha que já está bem pertinho de vencer. Aí vem um gigante e dá uma tacada pesada contra você. Lança uma palavra dura, pesada de resistir. O que é que você faz? Você tem que ser valente e corajoso até o fim. Perseverança é a chave, filha. Perseverança e coragem. Isso fez Davi recuar? Fez, gente? Fez, gente? Fez Davi desistir? Fez Davi dar uma carreira? Não. Ele foi até o fim. Mas ele foi até o fim sozinho? 6º lugar. Lute ao lado do seu Deus. Davi só ficou lá, forte e corajoso, porque ele sabia que ele tinha Deus ao seu lado. A Bíblia diz que no verso 45, olha a resposta de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Gente, quando a gente tem Deus, a gente não precisa ter medo de nada não. Por quê? Porque a gente luta ao lado dele. Quando o gigante se levantar, você diz, eu venho contra você, no nome do Senhor dos exércitos, que guerreia minhas guerras, que luta as minhas batalhas. Ei, Deus é o seu advogado, o seu protetor, o seu juiz. Deus é até o seu supridor, o seu protetor. Gente, vê Fabiana, não tinha nem alarme no carro dela. Ela estava ali com Deus do lado dela. O camarada não levou nem o celular, nem a carteira, nem o dinheiro, nem o carro, nem nada. Por quê? Porque quando a gente luta com Deus é diferente. O gigante vai vir, vai dar paulada, a gente vai ter perseverança. Eu vou até o fim, não tenho medo. Eu me levanto, mas não é na minha coragem. Não é na minha força, não é no que eu sei, não é no que eu posso fazer. É porque eu vou no nome do Senhor, o Deus dos exércitos. Gente, você acha que Davi não tinha consciência que ele era pequenininho? Você acha que Davi não tinha consciência de que ele era maguinho? Que o gigante era milhares de vezes maior que ele? Como é que você acha que uma pessoa tão pequena diante de uma tão grande tem uma força? Porque existem momentos na nossa vida que tem uma força que brota da gente, que só pode ser Deus. Porque quando tudo diz não, quando tudo ao nosso redor parece estar contra a gente, Deus vem e diz, eu estou do teu lado, está tudo a favor. Está tudo a favor. Você não precisa ter medo, não é? Quem aqui já enfrentou uma situação dessa? Precisando do emprego, meu Deus, só tem uma vaga. Aí você diz que ninguém se inscreva, que ninguém se inscreva. Aí vem, 100 pessoas se inscrevem. Mas se Deus está do teu lado e é para ser sua, Deus vai lá e faz. Quantos testemunhos a gente já viu? Meu Deus, pastora, tinha gente mais preparado, tinha gente mais isso. Por quê? Porque nós precisamos aprender a lutar com Deus. Nossas guerras são com Ele. A gente não pode desistir. Davi teve coragem porque ele disse assim, eu não vou com espada, com lança. Eu não vou com minha força, eu não vou com meu tamanho, eu não vou com minha beleza, eu não vou com minha nobreza, eu não vou com meu dinheiro, eu não vou com meu talento, eu vou com meu Deus. Com meu Deus eu posso todas as coisas. Se você quer enfrentar e vencer gigantes, lute até o fim, mas lute com fé. Fala comigo, fé. Não, mas fala com vontade, fé. Até a criança disse fé. O verso 46, a parte A, diz assim, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão.
E ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e as feras da terra. Gente, eu amo quando Davi disse assim: hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Porque Davi foi o primeiro a acreditar na vitória dele. Se você não acreditar na sua vitória, ninguém mais vai acreditar não. Você precisa acreditar em você. Não desista não. Não importa o tamanho do problema, você precisa acreditar. Eu vou vencer. Você precisa confiar em Deus. Davi olhou para o gigante e disse assim: é hoje mesmo. Deus vai colocar você na minha mão. Olha só. Por quê? Porque Davi acreditava que ele ia vencer. Ele não estava ali para brincadeira, gente. Ele não estava ali para dizer assim: será que eu vou vencer? Será que Deus vai ser bonzinho comigo hoje? Será? Não, Davi foi ali porque ele sabia que ele ia vencer. Não desista não, meu filho. Se seu nome não está no obituário do jornal, você já tem um motivo para não desistir. Você está vivo. Tem muita gente que hoje não acordou. Você está vivo, não tem motivo para desistir. Se levanta e acredita. Deus tem um plano para a sua vida, vai lá e executa o plano. Foi isso que Davi fez. Ele sabia que Deus tinha um plano para a vida dele, ele foi lá e executou. É muito bom confiar no plano de Deus para a nossa vida. Melhor ainda é seguir o plano, porque isso é obediência. Você precisa confiar no plano de Deus para você e seguir o plano que Ele tem para você. Se você sabe que Ele tem um plano, você vai ficar assim: tá bom, Deus vai fazer. Não, você vai lá e faz acontecer. Davi tinha certeza, ele não chegou duvidando não. O problema é que a gente duvida. Falta a gente o quê? Fé. Falta a gente fé para acreditar. Gente, meu marido é o camarada mais louco da face da terra. Você não tem noção não. A gente tinha que estar aqui dia 5 de agosto. Não teve uma pessoa, todo mundo dizendo: não dá, não dá, não dá. Não tinha nem telhador de... Meu Deus do céu, Jesus, como a gente vai entrar? E ele disse: vai e vai. No dia 5 a gente está lá. Aí o arquiteto disse assim: pastor, não dá. Aí ele disse assim: rapaz, você entende de construção, eu trabalho com construtor. Vai dar. E a gente entrou. Tem muita coisa para terminar, mas a gente está aqui. Amém? Domingo a sala das crianças toda pronta. O ar-condicionado está ligado. E o banheiro está pronto, com fé em Deus. Em nome de Jesus. Por quê? Porque na vida a gente precisa ter fé. Davi olhou para o gigante e disse assim: hoje mesmo vou botar você para as feras comer. Do mesmo jeito que o gigante disse para ele. Só quem foi que venceu? Foi Davi. Por quê? Porque acreditou. Gente, Saul e o exército fugiram de Golias. Por quê? Porque olharam para o gigante. Davi venceu por quê? Porque olhou para Deus. Olhou para quem era capaz de fazer ele vencer a batalha. Para quem você está olhando? Você está olhando para o gigante ou você está olhando para o seu Deus? Você está olhando para o problema ou aquele que pode resolver o problema? Você está olhando para a construção ou para o construtor? Você precisa olhar para quem pode te dar a vitória. Você precisa lutar com fé. E em último lugar, para enfrentar e vencer gigantes, você precisa, no fim de tudo, entregar todo o crédito da vitória a Deus. Você precisa entregar, vou falar de novo, porque esse é o mais importante. Todo o crédito a Deus. O versículo 46, a parte B, e o 47. Davi disse assim: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Gente, Davi deixou tantas lições preciosas para a gente nesse texto, é verdade ou não é? Ele disse assim: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi não estava interessado em ganhar por ganhar. Davi estava interessado em fazer toda a terra conhecer o nome do Deus vivo. Motivação é tudo na vida. Deus vê a motivação do nosso coração. Às vezes a gente quer ganhar só por ganhar. A gente tem que ganhar para fazer o nome de Jesus conhecido. A gente tem que vencer as guerras, que é para o nome dele ser engrandecido. É para isso que nós lutamos.
O versículo 47 diz: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E só depois no Salmo 49 Davi diz: e Davi pôs a mão no alforje, e dali tirou uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Olha bem o que eu vou te dizer. Davi caiu sobre o seu rosto em terra. O que foi isso? Sinal de humilhação, sinal de gratidão, sinal de reconhecimento de que quem ganhou foi Deus. Quando a gente luta as guerras, é para a gente reconhecer que é Deus quem leva o crédito. É Deus quem leva o crédito. Certa vez a rainha Vitória da Inglaterra, já na sua velhice, perguntaram a ela o que ela gostaria de ter antes da velhice, qual o desejo dela. E ela respondeu: eu queria estar aqui quando Jesus voltasse. E perguntaram por quê? Ela disse: porque eu queria depositar a minha coroa sobre seus pés. A rainha Vitória foi uma das maiores rainhas da Inglaterra. Ganhou a Índia para o Império Britânico, industrializou a Inglaterra, né? Inaugurou a era vitoriana, era uma grande mulher, mas ela sabia que a coroa pertencia a Deus. Esses são os verdadeiros reis e rainhas no reino de Deus. Aquelas pessoas que sabem vencer-se nas vitórias. Às vezes a gente ganha a batalha para os outros e perde a batalha para a gente. Perde a batalha para o orgulho, para a altivez. Eu fiz, eu aconteci, a vitória foi minha. Não, o crédito da vitória é de Deus. Ninguém tira. A coroa pertence a Ele. E é para Ele que nós precisamos dizer: venci por Ele, para Ele e por causa dEle. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Porque é para Deus. Ninguém faz nada para si. Ninguém faz nada para ter seu nome conhecido. Não. Gente, se não fosse Deus na nossa vida, o que seria de nós? Quantas vezes eu digo: meu Deus, obrigada pela tua mão. Eu digo: Deus, fica com tua mão de misericórdia e de graça estendida na minha vida. Porque tudo que eu preciso é do favor de Deus. Porque, gente, se não fosse o favor de Deus, o que seria da gente? A gente estava aqui? Estava não. Por quê? Porque por causa dos nossos delitos, dos nossos pecados, a gente merecia estar onde a gente está? A gente merecia ter o que a gente tem? Não merecia. É a graça, é o favor de Deus. E é por isso que você precisa dar um mérito a Ele. Você passou numa prova, glória a Deus, agradeça, se ajoelhe, diga: Deus, foi o Senhor que me fez passar. Ah, mas eu estudei, meu filho, quem fez essa sua cabecinha aí foi Deus, que te deu capacidade para você decorar e estudar. Amém? Porque se Deus não tivesse dado inteligência, nem aprender a ler tu tinha como aprender para tu estudar. Passou na prova, glória a Deus, agradece. Ganhou, entrou no emprego, graças a Deus. Não foi seu currículo não, foi Deus. Aumentou seu salário, foi Deus. Foi a fidelidade de Deus. Casou, foi Deus, aí que foi mesmo. Não é? Foi Deus. Dá o crédito para Deus, dá a glória para Deus, dá a honra para Deus. Quando você vencer um gigante, faz isso por Ele. Quantas vezes eu digo: Deus, obrigada, Senhor, porque, meu Deus, tudo que está acontecendo na nossa vida, às vezes eu olho e digo: meu Deus, só pode ser Deus, não tem outra explicação. Não tem, é a mão, é o favor, é a graça de Deus. Mas às vezes a gente é um filho ingrato, a gente não reconhece que foi Deus. Reconheça. Reconheça no seu coração, reconheça na sua mente, reconheça nas suas palavras, mas também reconheça nas suas atitudes. Tem gente que Deus abençoa, 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 a pessoa: glória a Deus, não faz nada para Deus. A Bíblia, se você for estudar o Antigo Testamento, o povo de Israel, toda vitória que eles tinham, ele entregava um sacrifício ao Senhor. Ele fazia uma oferta para Deus. O judeu até hoje faz isso. Você sabia que o judeu, quando o filho dele faz aniversário, ele dá uma oferta para Deus? Quando o filho casa, ele dá uma oferta para Deus. Qualquer coisa boa que acontece na vida dele, ele dá uma oferta para Deus. Porque ele diz assim: foi Deus. Eu preciso de alguma forma agradecer a Deus. Eu vi a história de um que foi um judeu que foi no enterro de um casal de judeus que perdeu o filho. E quando ele chegou em casa, ele disse assim para a mulher dele: nós vamos fazer uma oferta de não sei quanto. E a mulher dele, para Deus, ele disse: meu Deus, por quê? Aí ele fez: porque não foi meu filho que morreu. Porque poderia ter sido meu filho que estava ali. Meu filho está vivo, eu vou agradecer a Deus, eu vou fazer alguma coisa por ele.
O que é isso? Dar o crédito da vitória para Deus. Amém? Vencer-se a si mesmo, reconhecer que foi ele. E aí no fim, para concluir, o verso 48 diz: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu a combater-se, a encontrar-se com o filisteu. Davi correu para o combate. Você vai ter gigante, não importa qual seja o gigante, você vai vencer o gigante através de um milagre. O verso 50 diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Foi o quê? Foi milagre. Quando você venceu o gigante, foi milagre. E você vai ver os inimigos fugindo de você. O verso 58. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou sua espada, tirou da bainha e o matou. Lhe cortou a cabeça, e vendo os filisteus que o seu herói era morto, fizeram o quê? Fugiram. Meu filho, quando Deus está do seu lado, os inimigos vão ter que fugir. Por quê? Porque você vai receber a vitória por um milagre. Você pode ficar em pé no seu lugar? E eu quero que você comece a orar. Aí onde você está, feche seus olhos. Não perca por nada esse momento e comece a orar.